Olá, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, na aula hoje nós vamos ver o conteúdo referente à quantidade de movimento que está no material de vocês, certo? Bem, então, nesse assunto a gente vai ver a respeito de quantidade de movimento e já na aula seguinte a gente vai ver a respeito de conservação da quantidade de movimento. Então, vocês observam que esses assuntos eles estão sempre sendo interligados um ao outro. Então, vocês precisam de uma compreensão adequada desse assunto, a respeito de quantidade de movimento, para quando for passar para o assunto de conservação da quantidade de movimento, vocês não terem tanta dificuldade assim. Então, quantidade de movimento. Para cada fenômeno da natureza, vão existir grandezas físicas que podem caracterizar esses fenômenos de forma matemática. Por exemplo, quando a gente estuda o movimento de um corpo, uma das grandezas que pode descrever o seu comportamento vai ser a velocidade. E através da análise, nós podemos medir, por exemplo, a taxa de variação desde a sua posição até o sentido do deslocamento. E até se ele se desloca no movimento acelerado ou no movimento retardado. Mas vai existir situações que envolvam o movimento que essa grandeza não vai ser suficiente para determinar uma certa quantidade para eles. E tudo vai depender da situação em que a gente vai estar analisando. Bem, vamos ver um pouco o que é que René Descartes diz a respeito da quantidade de movimento, porque lembrando que esse assunto também vai estar associado ao assunto de impulso, que vocês vão ver mais na frente também. Bem, por exemplo, vamos imaginar dois automóveis com velocidades diferentes e massas diferentes. Qual deles provocaria um maior impacto, ou seja, um maior estrago, caso acontecesse essa colisão? Então, nós temos dois automóveis de velocidades diferentes e massas diferentes. Quem é que ocasionaria um maior estrago se acontecesse essa colisão? Bem, alguns anos antes de Newton escrever seus trabalhos, René Descartes propôs que a verdadeira medida de movimento de um corpo, ao invés da velocidade, seria o que nós conhecemos hoje como quantidade de movimento, baseado em estudos sobre colisões. Então, René Descartes ele chegou a essa conclusão baseado nos estudos que ele fazia sobre a temática de colisões. Em suas palavras, a primeira causa, nas palavras de René Descartes, ele diz o seguinte: a primeira causa do movimento o mais importante, a mais universal, é Deus, que sua onipotência criou a matéria em movimento e em repouso. A quantidade de movimento colocada por Deus no ato da criação nunca pode ser mudada.
Então, essas foram as conclusões em que René Descartes chegou a respeito da quantidade de movimento. E ele ainda explica o que se entende por quantidade de movimento. O que é que se entende por quantidade de movimento segundo a visão de René Descartes? Que um corpo com certa velocidade e outro 2 vezes maior, com metade da velocidade, vão ter a mesma quantidade de movimento. Então, imaginem que eu tenho um corpo que está a uma determinada velocidade e outro corpo 2 vezes maior, só que com metade da velocidade. Então, aí eles vão meio que se igualar e vão ter a mesma quantidade de movimento. Porque ele só vai ter apenas metade da velocidade que o outro corpo tem, mas só que ele vai ser 2 vezes maior do que o outro corpo, certo? E numa linguagem mais moderna, seja de forma mais matemática, a gente tem o seguinte, que a quantidade de movimento vai ser o quê? Q é igual a m vezes v. M vai ser a massa e v vai ser a velocidade. Que a quantidade de movimento também pode ser chamada de momento linear. E a unidade de medida que é determinada pelo SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, vai ser quilograma por massa quilograma por metro por segundo. Que essa unidade vai ser o que vai ser servir para a quantidade de movimento. E é aquele mesma coisa que eu repito para vocês toda aula. Vocês têm que estar atentos quando forem resolver alguma questão às unidades de medida. Por favor, nunca tentem evitar ao máximo cometer esses erros, porque às vezes você faz o cálculo certo, você pode encontrar o valor, ter alguma alternativa com o valor que você encontrou, ou pode ser que não tenha. E digamos que você fez um cálculo, encontrou um valor, mas lá na questão estava dando em outras unidades de medida e você não fez a conversão dessas unidades de medida para ficar totalmente adequadas e você acaba perdendo a questão, infelizmente. Certo? Então fiquem bastante atentos com relação a isso. Como nas experiências de colisões, Descartes encontrou a conservação da quantidade de movimento antes e depois, ele acreditava que ter encontrado a partir disso a verdadeira medida de movimento. Pois, segundo ele dizia que seria uma criação de Deus e isso não poderia ser alterado com o decorrer do tempo, já que é uma criação divina, segundo ele. E antes e depois, Leibniz veio para discordar com relação às afirmações que Descartes fez, dizendo que o produto da massa pela velocidade pode ser a medida ideal do movimento. A quantidade de movimento ela vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade vetorial. Agora vamos ver o que é que Leibniz falava também a respeito sobre quantidade de movimento. Nós temos aqui o Gottfried Wilhelm Leibniz, em que ele dizia o quê? Que a quantidade adequada para medir um movimento deveria ser a que ele chamou de força viva. Essa força viva, chamada por ele, seria o quê?
seria a massa vezes a velocidade, só que ao quadrado. Lá a gente viu que era a massa vezes a velocidade, somente isso. E aqui ele já elevou a velocidade ao quadrado. Que mais tarde ficou conhecida como o que nós temos hoje como energia cinética, que vocês já viram esse assunto em outra aula. Então, a partir de 1743, é que toda essa polêmica sobre qual seria a forma mais adequada de, se podemos colocar aqui entre aspas, de medir o movimento, foi resolvida pelo físico D'Alembert, que propôs que tanto uma unidade de medida quanto a outra seriam interessantes para medir o movimento, e a partir daí a energia cinética ela foi relacionada com a ação da força ao longo do deslocamento, enquanto a quantidade de movimento se relaciona à ação da força naquele intervalo de tempo que ela vai agir, certo? Bem, turma, a gente tem aqui alguns exemplos que tratam a respeito dessa quantidade de movimento. Temos o seguinte: um caminhão de 3 toneladas, e o bom é que essa questão já está tudo convertido, certo? Que é de 3.000 kg de massa, e uma bicicleta de 10 kg de massa, movem-se com velocidade de 20 km por hora, que 20 km por hora dá 5,6 metros por segundo. Das afirmações abaixo, qual é a verdadeira? A quantidade de movimento é uma grandeza escalar e, portanto, não depende nem da direção nem do sentido da velocidade. Bem como o caminhão e a bicicleta têm a mesma velocidade, a quantidade de movimento também é a mesma. Letra C. A quantidade de movimento do caminhão tem valor de 16,8 kg por metro por segundo e sempre o mesmo sentido de sua velocidade. Letra D. Os vetores quantidade de movimento do caminhão e da bicicleta serão iguais caso eles também tenham velocidades com a mesma direção e o mesmo sentido. A letra E. O valor da quantidade de movimento de cada um deles é diferente, porque nas suas massas são diferentes. E nós temos aqui a segunda questão também, que velocidade deve ter um Fusca de massa igual a 1.500 kg para ter a mesma quantidade de movimento de um caminhão de carga que tem uma velocidade de 60 km por hora e uma massa de 7,5 toneladas. Lembrando que uma tonelada é igual a 1.000 kg. Num acidente de trânsito, um Fusca com massa de 1.500 kg vinha a uma velocidade de 36 km por hora, ou seja, 10 metros por segundo. O motorista, distraído, não viu um caminhão parado na rua e foi direto contra a sua traseira, parando logo em seguida. Calcule o impulso dado ao caminhão e, supondo que o choque demorou 0,1 segundos, calcule a força do impacto. Bem, turma, são esses os exercícios. Vamos voltar aqui para o slide, perdão, saí sem querer. São esses os exercícios que eu vou deixar para vocês fazerem, mas foque principalmente nesse primeiro exercício aqui, que é o foco do
assunto da aula de hoje, certo? Aqueles dois a gente vai deixar para um momento anterior. Então, supondo que depois eu mando a resposta no grupo, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Muito obrigada pela atenção de vocês e nunca se esqueçam, qualquer dúvida que vocês vierem a surgir, podem entrar em contato comigo. Se vocês não quiserem tirar durante a aula, podem vir tirar no privado sem nenhum problema. Muito obrigada pela atenção de vocês e bons estudos. E não esqueçam de fazer as atividades e mandar, certo?